geografia, que foi apenas o que terminou, então faltam apenas, eu acho que apenas 5 páginas, não é? Então a gente vai falar então, para terminar, o continente de estudar o continente americano, a gente não poderia deixar de falar dos conflitos que existem aqui no continente americano, né? Os conflitos que existem na América do Norte, na América Latina. E a gente vai começar então a observar que em todo lugar do mundo existe um descontentamento muito grande, não é? Sempre a população, ela luta contra a desigualdade social, ela luta contra a pobreza, luta contra a fome, luta contra a miséria. E a gente vai dizer então, por exemplo, que o coeficiente de Gini ele é utilizado para medir a desigualdade social do mundo. A gente vai dizer então que a partir dele que a gente pode ter analisar quem é que vai ter mais dinheiro, quem é que concentra mais renda e aonde é que vai existir as maiores desigualdades sociais aqui na América. Veja que a maior desigualdade social da América, ela acontece no México, na América Central e também na América do Sul. Essa parte que ela vai estar mais alaranjada, ok? A gente vê então, devido aos grandes problemas que existem aqui na América, a gente vai dizer então que vários países aqui da América também passam por problemas e por dificuldades. Vejam aí a Venezuela, por exemplo. A gente vai dizer então que durante muito tempo a Venezuela ela foi governada por um presidente chamado de Hugo Chávez. Hugo Chávez, a gente vai dizer que ele alterou as leis para que ele também pudesse fazer a reeleição, ser reeleito. Vamos dizer também que ele decretou com força de lei alguns decretos, então ele tinha um poder praticamente transformado a Venezuela em uma ditadura, em um governo autoritário, porque ele mesmo criava as leis. A gente vai dizer depois da morte então de Hugo Chávez em 2013, a gente vai dizer então o que é que vai acontecer. O vice-presidente dele, que era Nicolás Maduro, vamos dizer que ela assumiu como presidente e a gente vai dizer então que desde 2013 a Venezuela ela vem passando por um conflito. Por quê? Ela passa por dificuldades econômicas, não é? Ela também passa por dificuldades então políticas que já vem acontecendo há mais de 15 anos. Vamos dizer que a vida da população é repleta de desemprego, falta de produtos. Vamos dizer que falta também atendimento à saúde, falta também casa, falta também a liberdade de opinião que eles não têm. E a gente vê que a única saída dos venezuelanos é que eles podem o quê? Se refugiar em outros países, como o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, com o Equador, com o Peru, com os Estados Unidos, com o México, Argentina, Uruguai e também a própria Espanha. Então por isso que acontece a migração então da Venezuela para o Brasil e para outros países, desde a morte então de Hugo Chávez, né, que ela já vem passando por uma grande dificuldade, até mesmo antes da morte dele. Nós temos então o país de Honduras, né? Honduras, então, a gente vê que depois de 2017, devido então a uma possível fraude nas eleições, né? A gente vai observar então que, apesar disso, né, os países latino-americanos indica que o Brasil e os Estados Unidos reconheceram o governo do presidente que foi eleito possivelmente por meio de uma fraude eleitoral. A gente vai dizer então que aconteceram vários protestos, ainda hoje existem vários conflitos. Vamos dizer que é um país que tem muita violência, a corrupção ela é muito grande e principalmente a gente vê que Honduras ela vem se endividando cada vez mais com os outros países, principalmente com os Estados Unidos. Em seguida nós temos o Chile. O Chile é um dos países mais ricos aqui da América. Você lembra que eu falei então da América Andina? Nós vamos dizer então que por ele ser o país mais rico da América Andina e se desenvolver por exemplo, por ele ser o país mais rico da América Andina, juntamente com o Peru, com a Colômbia, com a Bolívia, a gente vai dizer, por exemplo, o que é que vai acontecer. O Chile, ele também passa por grandes dificuldades.
nós vamos dizer que o Chile é um dos locais que tem o meio de transporte mais caro. Lá é muito caro, então, viajar ou comprar meios de transporte, principalmente o transporte, né? A passagem é muito cara. Nós vamos dizer, então, que o governo chileno, há muito tempo, ele promete melhorar a situação de vida do povo, a educação, a saúde, mas a gente vai dizer que essas melhorias, elas não foram feitas. Então, o problema do Chile vai ser principalmente o aumento do preço da tarifa dos transportes, que sempre estão acontecendo lá. A Bolívia. A Bolívia, então, também é um local que existe cheio de violência e também de denúncia relacionada a fraudes, como, por exemplo, na eleição a presidência de Evo Morales, que eles disseram que foi fraude quando ele foi eleito, e a gente vê também que essa região, então, da Bolívia, ainda hoje, ela continua, então, passando por vários problemas. E a gente vê, então, aí conflitos na América. Nós vamos dizer, por exemplo, que o México é o único país do continente, né, com um nível mais alto. Seus conflitos, então, eles apresentam problemas socioeconômicos, né, sociais e econômicos, com vários protestos relacionados à política, né, à educação, à violência contra, por exemplo, vamos dizer assim, existe problema, a luta pela educação, existem vários problemas relacionados também à violência, existe também vários protestos contra o narcotráfico, que o narcotráfico é o quê? Vai ser então o tráfico que acontece dentro do território do México. Muitas vezes esse narcotráfico ele vai ser tratado de que forma? Quando as pessoas elas tentam passar da fronteira do México para os Estados Unidos carregando drogas, será então que nós chamamos então de narcotráfico. E a gente vê então que existem vários problemas lá no México, que é o único país que ele vai ter um nível muito alto de violência, tanto por uma questão de que a luta por uma educação melhor, são protestos, também vamos ter a violência muito alta e vamos ter também a questão do tráfico, que ainda é muito alto nesse território do México, né? Então a gente vê então aí a gente também tem o Brasil. A gente vai ver que o nosso país ele também passa por problemas relacionados ao narcotráfico, principalmente na fronteira, em algumas fronteiras, como por exemplo da Venezuela, que acontece uma ocupação irregular. Também ocorrem conflitos violentos devido à demarcação de terras indígenas, né, que muitas pessoas não querem reconhecer os direitos indígenas de terem a sua própria casa, a sua própria moradia. E a gente vai então dizer que principalmente acontecem muitos conflitos e principalmente muitas manifestações contra a corrupção que acontece, né, que aconteceu e que ainda acontece na nossa sociedade. A gente tem também os Estados Unidos, que acontece várias manifestações, principalmente contra o racismo, né, como eu falei a vocês, né? A gente cansa de ver, por exemplo, também a questão então de Trump, né, que foi retirado da presidência, mas que também ele desvalorizou muito a China, principalmente com a questão de preconceito, de conflito, né? E a gente vê então que sempre existiu muito essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que acaba também gerando certo conflito, principalmente com a tentativa de quê? De evitar que os imigrantes vão morar lá nos Estados Unidos. E a gente tem Cuba. Cuba, a gente vê com... Eita. A gente vai então dizer, por exemplo, que Cuba, pessoal, parece que não volta mais não. Cuba então está em frente a diversos problemas internos. Nós vamos dizer que durante muito tempo os Estados Unidos impediu de países comprarem ou vender a Cuba, e a gente vai dizer que Cuba ainda hoje passa por vários problemas. A tecnologia é muito fraca, a agricultura também é muito baixa, e a gente vai dizer também que falta muito alimento. Então a situação de vida em Cuba não é muito boa, porque lá falta comida, eles não têm a liberdade de expressão, porque eles são um país socialista, que é um país em que o Estado ele controla tudo que é produzido. Então falta alimento e falta a liberdade de expressão.
E por último, a gente tem aí então o Haiti. O Haiti, né, que é o país mais pobre da América, a gente vê que falta alimentação, que falta moradia, e a situação piorou depois de 2010, quando aconteceu então, né, aquele terremoto de uma alta magnitude que destruiu grande parte do Haiti. E a Colômbia também, ela passa por grande problema, relacionado principalmente às drogas, que é o narcotráfico. A gente vai dizer que lá na região da Colômbia existe, por exemplo, um grupo que é a FARC, Força Armada Revolucionária da Colômbia, que ela é organizada para lutar pelos direitos da sociedade. Nós vamos dizer que em 2016 foi assinado um acordo entre o presidente da Colômbia e a FARC, principalmente para quê? Principalmente a gente vai dizer que esse acordo ele era feito para evitar a corrupção. Vamos dizer aqui, ó, a população por meio da distribuição de renda, eles lutam pela distribuição de renda, pelo fim da corrupção, pela divisão de terras. E a gente vai dizer então, o acordo ele foi rejeitado pelos colombianos, com 50,2% dos votos, mas mesmo assim foi assinado pelo presidente. Então a gente vai dizer que a FARC, que é um grupo político que existe lá na Colômbia, que ele representa a sociedade na busca de melhores condições de vida, onde realmente todos então possam realmente terem melhores condições de vida e que todos possam então lutarem pelos seus direitos. Então a FARC é um partido da Colômbia que luta pela igualdade social e para que todos então acabem com as drogas e também busquem uma sociedade mais justa e igualitária. Dúvidas?